Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convido os funcionários da Casa, o senhor João Batista Lopes, diretor legislativo, e a senhorita Yolanda Carla Quintino Goulart, coordenador legislativo, e Sandra Loura, assistente legislativo, para auxiliar a mesa nos andamentos do trabalho da presente sessão. Convido também o ex-funcionário dessa casa, o senhor Gilbert Nazário, para nos ajudar aqui nos andamentos da presente sessão. Peço ao senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido. Presente. Fábio Ambrosio Nascimento Trindade. Geilson Dias Tomás. Ivanito Barbosa de Oliveira. Jorci Miranda Sangi. José Paulo Costa Silva. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Roberto Luiz Chaves. Presente. Peço ao senhor secretário a fazer a chamada, que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Livro de Salmos, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos da presente sessão. Queria, desde já, agradecer a presença dos visitantes, da maioria professores, e os demais que nos prestigiam no plenário Éder Faustino Bernardo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Batiba, Espírito Santo, em 25 de novembro de 2019. Às 19h10 do dia 25 de novembro de 2019, na sede da Câmara Municipal de Batiba, Estado do Espírito Santo, houve a 18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal, presidida pelo vereador senhor Carlos Alberto dos Santos, que inicialmente convidou o vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo o seguinte: Carlos Alberto Santos, Elias Cândido da Silveira, Fábio Ambrosio Nascimento Trindade, Geilson Dias Tomás, Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda Sangi, José Paulo Costa Silva, Marcos Rodrigo Amorim Florindo e o vereador presidente, vereador Roberto Luiz Chaves. Havendo o número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalados os trabalhos do ato contínuo. O senhor secretário fez a leitura do capítulo 7, versículo 1 e 2 do livro de Mateus da Bíblia Sagrada. O senhor presidente convidou o senhor Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho para receber o título de cidadão embatibense para compor a mesa. O senhor presidente convidou o presidente do PSL, Guarda Erlon, e o do PL, Guarda Erlon, e o ex-vereador Ademar Sangi, dando prosseguimento aos trabalhos feitos à leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio Ambrosio Nascimento Trindade requereu que a Casa aceite o protocolo do PLC 24/2019, que dispõe sobre a emenda à Lei 168/2019, ato contínuo. O senhor presidente submeteu o requerimento do nobre vereador à discussão e votação, que foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente determinou ao senhor secretário a proceder à leitura do expediente do dia. Expediente anterior, lidos e que constam em tramitação na casa. Ofício 02036/2017-8 do TCE Espírito Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhado cópia do parecer prévio TC 104/2016, Primeira Câmara, do parecer do Ministério Público de Contas e da instrução técnica conclusiva 1799/2016-2, colocados nos autos do processo TC 5563/2015, que trata da prestação de contas anual de prefeito do exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Batiba. Parecer pela aprovação com
Ressalva. Ofício 02.507/2017-SIC do TCE Espírito Santo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Encaminho o parecer prévio TC 70/2017 sobre o processo TC 10.375/2016. Apenso 3345/2014. Jurisdicionado à Prefeitura Municipal de Ibatiba, assunto recurso de reconsideração interessado a José Alcude Oliveira, recorrente do Ministério Público. Emenda, prestação de contas anual, exercício 2013, aprovação com ressalva, determinações, arquivar, recursos e reconsiderações, reconhecer, negar provimentos, manter a aprovação com ressalva, parecer prévio, TC 076/2017. Primeira Câmara sobre o ofício 02481/2018-2, prestação de contas anual, exercício de 2015, rejeição, formar autos apartados para responsabilizar do gestor, determinações, arquivar, PRE 1/2019, projeto de resolução, alterar a redação do ART 2º e ART 4º da resolução número 03/2015 das outras providências, PLO 16/2019, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito denominada Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, FINISA, junto à Caixa Econômica Federal e abrir créditos adicionais para programas de investimento, projeto de lei 24/2019. Autoriza o Poder Executivo a promover leilão para veículos e sucatas inservíveis de propriedades da Prefeitura Municipal e das outras providências. Leitura do expediente do dia na seguinte ordem: PLC 24/2019, acrescenta ao inciso 3º no artigo 5º a Lei Complementar número 168 de março de 2019, que dispõe sobre a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal e do inciso 7º do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Ibatiba. Exemplo, PLO 15/2019. Estima a receita e fixa as despesas do município de Ibatiba para exercício financeiro de 2020. PLO 28/2019. Altera o artigo 5º da Lei 8.861/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Ibatiba para exercício de 2019. Uso da palavra no expediente. No decorrer do trabalho, fizeram uso da palavra dos seguintes vereadores: pela ordem, Ivanito Barbosa de Oliveira, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Elias Canta Silveira, Roberto Luiz Chaves, Fábio Ambrosio Nascimento Trindade, José Paulo Costa Silva e o vereador Carlos Alberto da Silva. Atendendo o pedido feito no decorrer da fala, os senhores vereadores, presidente da Casa, acatou a indicação verbal do seguinte vereador: moção de pesar número 19/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto dos Santos, pelo passamento de Irene Leide de Faria, mãe do vereador José Paulo Costa. Moção de pesar de autoria do vereador Jorci Miranda Sangi, pelo passamento da senhora Carlinda Ubli Caetano, ato contínuo, e o senhor presidente submeteu a solicitação à discussão e votação pelo plenário, que foram aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Na ordem do dia, a decisão plenária, o senhor presidente submeteu à discussão e votação as seguintes proposições: PLC 24/2019, acrescenta aos incisos 3º no artigo 5º da Lei Complementar número 168 de março de 2019, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, no termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso 7º do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Ibatiba, Espírito Santo, PLO 15/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Ibatiba, Espírito Santo, para exercício financeiro de 2020. PLO 28/2019, altera o artigo 5º da Lei 861/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Ibatiba, Espírito Santo, para o exercício
de 2019. O senhor presidente submeteu ao projeto de discussão e votação pelo plenário, que foram aprovados por unanimidade, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente deu por encerrado os trabalhos. Antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes, autoridades presentes na galeria plenária, ouvintes da Rádio Mania FM, convocou a vereança para a sessão ordinária do dia 10 de dezembro, próximo 10/12, terça-feira, na sede da Câmara Municipal. Encerramento às 20 horas. Carlos Alberto Santos, presidente da Câmara. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da mesa. Em discussão, a leitura da ata. Só peço à serventia da casa que faça a correção na segunda página, na terceira linha, onde o nome do presidente é Carlos Alberto dos Santos, não Carlos Alberto da Silva. Continua a discussão a ata. Ninguém é discutir em votação. Só vai permanecer como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Peço agora ao nosso secretário que faça a leitura do expediente, onde consta 5 matérias de grande importância para o município de Ibatiba, e eu peço aos nobres vereadores que, se possível, acompanhem a leitura, para que a gente possa ver se nós temos possibilidade de votar alguma dessas matérias ainda nessa sessão. Então, peço ao nosso novo secretário que inicie pela lei ordinária número 29. Prefeitura Municipal de Ibatiba, projeto de lei número 29/2019, autoriza a concessão de abono aos profissionais do magistério municipal e das outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Espírito Santo, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 75(2) da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder abono salarial aos profissionais do magistério municipal no ano de 2019, em caso de não cumprimento do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais em efetivo exercício no corrente ano letivo. Parágrafo 1º. Esta inclusão entre os beneficiados com o pagamento do abono salarial, todo servidor do magistério municipal que são remunerados com a fonte de pagamento Fundeb 60% e que estão em exercício das suas funções no corrente ano letivo. Artigo 2º. O valor a ser pago aos profissionais do magistério será obtido da divisão dos valores faltante para atingir o percentual mínimo exigido na legislação vigente pelo número de profissionais, independentemente dos valores individuais de remuneração e forem deliberados pelo Conselho Municipal, acompanhamento e controle social do Fundeb. Inciso 1º. O valor será pago por servidor sendo proporcional aos meses trabalhados no ano letivo de 2019 para os profissionais em designação temporária, DTs, e em valor integral ao ano de 2019 aos servidores efetivos, incluindo os cedidos para outros municípios. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar o referido valor no orçamento vigente, caso necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2019. Luciano Miranda Salgado, Prefeito de Ibatiba. Antes de começar nas leis complementares, queria agradecer aqui a presença do Edivaldo e da Silviane, que sempre estão aqui nos prestigiando, lá do bairro IP, o nosso amigo Tárcio, da comunidade Santa Clara, nosso amigo Neném Viana, representante lá do bairro Novo Horizonte, o Hamilton, lá também, que é funcionário lá do cemitério, lá também que está aqui, representante da Axel Ternos, estão ali,
e, como já disse, a presença maciça dos professores hoje. A gente agradece a presença de todos. Projeto de lei complementar número 25 autoriza a contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público. O prefeito municipal de Batiba, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 75(2) da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal específico no anexo 1, temporariamente e por prazo determinado para atender a necessidades de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com a Lei Orgânica Municipal. Inciso 1º. Os contratos terão o tempo estritamente necessário para atender às necessidades temporárias, sendo o prazo final do mesmo a data de 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por até 12 meses. Toda a contratação serão precedidas de processo seletivo simplificado, o qual terá inscrições gratuitas, elaborando o coordenador por uma banca examinadora que, por meio de edital específico, terminará o período de inscrição na data e hora e local possível avaliação. A divulgação do resultado classificatório, as avaliações fase, bem como a quantitativo de vagas, observando a habilitação devida para o exercício de cargos, ainda os meios legais, impetrações de qualquer recurso contrário às decisões da banca. As vagas serão preenchidas por candidatos devidamente inscritos e aprovados no processo seletivo de acordo com a ordem de classificação e de acordo com as necessidades da administração. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a preencher vagas que efetualmente venham a ocorrer durante o prazo de vigência desta lei, em razão de aposentadoria, falecimento, licença, demissão ou outra forma de vacância, devendo ser obedecida a classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. Na contratação que trata esta lei, serão observados os valores dos vencimentos dos servidores públicos efetivos quanto houve a função correlata, observada e devida proporcionalidade com a carga horária. Parágrafo único. Os valores de vencimento específico no anexo 1 da presente lei estarão sujeitos aos mesmos valores de reajuste que, porventura, sejam concedidos sobre os vencimentos dos servidores públicos efetivos em caso de revisão geral. Artigo 4º. O contrato extingue-se sem direito a qualquer outra indenização nos seguintes casos: pelo termo contratual, por iniciativa do contrato que deverá comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência, por conveniência à administração que deverá comunicar ao contratado no prazo mínimo de 7 dias de antecedência, quando o contratado incorre em infração disciplinar, quando o plano de cargos e vencimento dos servidores públicos do Magistério Municipal e do Serviço de Apoio Educacional contempla a quantidade de vagas necessárias ao atendimento na rede municipal de ensino, mediante a concurso público. O contratado, por autorização da presente lei, fará jus ainda 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado nesta condição, férias proporcionais, acrescentando o texto constitucional. Parágrafo único. O contratado terá direito ao recebimento dos valores e no prazo fixados, inexistindo
qualquer outro direito ou vínculo de natureza trabalhista. Artigo 6º. Fica dispensada a apresentação do impacto sanitário financeiro que se refere ao inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000, por se tratar de despesa custeada com recurso consignado na Lei Orçamentária Anual e demais fontes de recursos definidos no inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Estado do Espírito Santo, aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019, Luciano Miranda Salgado, prefeito de Batiba. Cargos: engenheiro civil, carga horária 30 horas, vagas 3, vencimento 3.311/29 centavos. Operador de estação de tratamento de água, ensino médio complementar, curso básico, qualificação de profissional na área, 40 horas, 4 vagas, 1.192. Técnico em edificações, ensino médio completo, mais técnico em edificações, desenhista, 40 horas, 1 vaga, R$ 1.539,74. Coveiro, alfabetizado, 40 horas, 1 vaga, R$ 851,24 centavos. Vigia, alfabetizado, 40 horas, 10 vagas, R$ 851,24 centavos. Agente de administração, ensino médio completo, 40 horas, 11 vagas, R$ 1.539,74 centavos. Lavador de veículos e máquinas pesadas, alfabetizado, instrução elementar sobre a parte mecânica de veículos e máquinas, 40 horas, 2 vagas, R$ 851,24 centavos. Jardineiro, 4ª série do ensino fundamental, 40 horas, 1 vaga. Auxiliar de administração, ensino fundamental complementar, conhecimento de informática, 40 horas, 16 vagas. Operário, alfabetizado, 40 horas, 7 vagas. Motorista, 4ª série de ensino fundamental, CNHD, 40 horas, 16 vagas. Operador de máquinas pesadas, 4ª série, ensino fundamental, CNHC, 40 horas, 2 vagas. Auxiliar de administração almoxarife, ensino médio complementar, 40 horas, 3 vagas. Operador de trator agrícola, 4ª série do ensino fundamental, CNHC, 40 horas, 1 vaga. Servente, alfabetizado, 40 horas, 21 vagas. Agente de limpeza urbana, alfabetizado, 40 horas, 27 vagas. Engenheiro ambiental, ensino superior completo, engenharia ambiental, com registro no Conselho de Classe Seccional do Espírito Santo, 30 horas, 1 vaga, 3.311. Queria pedir ao nobre vereador Fábio que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 26 de 2019, auxiliando o nosso primeiro secretário. Não. Projeto de lei complementar número 26/2019. Autoriza a contratação de profissionais do magistério para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O prefeito municipal de Batiba, Espírito Santo, no uso de suas atribuições que confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de profissionais especializados
especificados no anexo 1, temporariamente por prazo determinado, para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com o inciso 7 do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 1º. As contratações previstas nessa lei complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviço com validade de até 12 meses, visando garantir o cumprimento do ano letivo. Parágrafo 2º. Todas as contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, qual terá inscrições gratuitas elaborado e coordenado por uma banca examinadora, que por meio de edital específico determinará o período de inscrição, a data, a hora, o local das possíveis avaliações, a divulgação dos resultados classificatórios, bem como o quantitativo de vaga, observando a habilitação devida para o exercício de cargo. Parágrafo 3º. O referido processo seletivo se dará em 3 fases: prova escrita, prova de título e tempo de serviço. Inciso 1º. Na fase de tempo de serviço serão atribuídos 0,1 décimo de ponto para cada mês de efetivo exercício, limitado-se a 3,6 pontos. Artigo 2º. Os contratados estão sujeitos aos mesmos deveres e obrigações previstos na Lei Complementar 37, de 11 de dezembro de 2009, e da Lei Complementar 41, de 23 de abril de 2010, no que couber, bem como vinculados para todos os fins ao regime geral de previdência social. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher as vagas que eventualmente venham a ocorrer durante o prazo de vigência dessa lei, em razão de aposentadoria, falecimento, licença, demissão ou outra forma de vacância, devendo ser obedecida a classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. Artigo 4º. Na contratação que trata essa lei, serão observados os valores dos vencimentos dos servidores públicos efetivos, quando houver função correlata, observada a devida proporcionalidade com a carga horária. Parágrafo 1º. Os valores do vencimento específico no anexo 1 da presente lei estarão sujeitos aos mesmos valores e reajustes que, porventura, serão concedidos sobre os vencimentos dos servidores públicos efetivos em caso de revisão geral. Parágrafo 2º. Fica permitida a contratação de profissional não habilitados nos termos da lei. Artigo 5º. O contrato extingue-se-á sem direito a qualquer outra indenização, nos seguintes casos: inciso 1º, pelo término contratual. Inciso 2º, pela iniciativa do contratado, que deverá comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Inciso 3º, por conveniência da administração, que deverá comunicar ao contratado no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Inciso 4º, quando o contratado incorrer em infração disciplinar. 5º, quando o plano de cargos e vencimento dos servidores públicos do Magistério Municipal e do servidor de apoio educacional contemplar a quantidade de vagas necessárias ao atendimento da rede municipal de ensino, mediante concurso público. Artigo 6º. O contrato por autorização da presente lei fará jus ainda. Inciso 1º. 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado nessa condição. 2º. Férias proporcionais acrescentadas do texto constitucional. Parágrafo único. O contratado terá direito ao recebimento dos valores e nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito ou vínculo de natureza trabalhista. Artigo 7º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Complementar 101/2000, por se tratar de dispensa custeada com recursos designados na Lei Orçamentária Anual e demais fontes de recursos definidos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos 6 dias do mês de setembro do ano de 2019. (6 de 12 de 2009). Ele colocou em número, o presidente, 6 de 12 e escreveu setembro. Vamos fazer a correção. Luciano Miranda Salgado, prefeito de Ibatiba. Professor de Educação Básica, anos iniciais. Pré-requisito: ensino superior, carga horária 25 horas, tem 96 vagas, com salário de R$ 1.608,41. Professor de Educação Básica, anos finais, PEB-AF, superior, é o pré-requisito. Carga horária 25 horas, tem 33 vagas, com salário de R$ 1.608,41. Pedagogo, nível superior, carga horária 40 horas, 3 vagas, R$ 2.573,47. Do total, são 132 vagas. Peço... Pela ordem, senhor presidente. Concedo.
Como presidente da Comissão de Educação, eu preciso de prazo para suprimir algumas emendas. Senhor vereador. Para que nós possamos, na Comissão de Educação, fazer algumas emendas e suprimir alguns itens que eu, com atenção, vi e que nós precisamos fazer. Continua a leitura, então vamos discutir seu requerimento em tempo oportuno ainda nessa sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 27 de 2019. Eu tenho que fazer a leitura, daqui a pouco vamos fazer a leitura. Aqui seria o 28. Projeto de lei complementar número 27/2019. Autoriza a contratação de pessoal nos programas CRAS, CREAS, SCFV, incluir Casa Lar e outros para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e das outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 75(2) da Lei Orgânica Municipal, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover contratação de pessoal especificadas no artigo 1, temporariamente por prazo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com a Lei Orgânica Municipal. Inciso 1º. Os contratos terão o tempo estritamente necessários para atender às necessidades temporárias, sendo o prazo final dos mesmos a data de 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogados por até 12 meses. Todas as contratações serão precedidas de prazo seletivo simplificado, o qual terá inscrição gratuita, elaborada a coordenação por uma banca examinadora, que por meio de edital específico terminará o período de inscrição, a data, hora e local possível de avaliação, a divulgação dos resultados classificatórios e avaliação fase, bem como quantitativo de vagas, observando a habilitação devida para exercício do cargo e ainda os meios legais de impetração de qualquer recurso contrário de decisões da banca. Inciso 3º. As vagas serão preenchidas por candidatos devidamente inscritos e aprovados dos processos seletivos de acordo com ordem de classificação de acordo com a necessidade da administração. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher vagas que eventualmente venham a concorrer durante o prazo de vigência de lei em razão à aposentadoria, falecimento, licenciamento, demissão e outras formas de vacância, devendo ser obedecida a classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Poderão ser designados servidores efetivos da Prefeitura de Ibatiba ou cedidos por outro município e estando a serviço do Poder Executivo Municipal ou dentre aprovados no referido processo seletivo autorizado por essa lei para coordenação do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes. Incluir para Programa Capixaba de Redução da Pobreza e Programa de Abrigagem, modalidade da Casa Lar e Bolsa Família. De acordo com a legislação municipal, os designados poderão receber gratificação pela coordenação dos referidos programas e projetos. Na contratação de que trata essa lei, serão observados os valores dos vencimentos dos servidores públicos, efetivo quando houver função correlata, observada a devida proporcionalidade com a carga horária. Parágrafo único. Os valores dos vencimentos específicos no anexo 1 da presente lei estarão sujeitos aos mesmos valores de ajuste que porventura sejam concedidos sobre os vencimentos dos servidores públicos efetivos em caso de revisão geral.
Artigo 4º. A contratação extingue-se sem direito a qualquer outra indenização nos seguintes casos: pelo termo contratual, por iniciativa do contrato, deverão comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência, por conveniência de administração, que deverão comunicar um contratado no prazo mínimo de 7 dias de antecedência, quando o contratado incorrer em infração disciplinar, quando o plano de cargos e vencimento dos servidores públicos do magistério municipal e dos outros serviços de apoio educacional contemplar a quantidade de vagas necessárias ao atendimento da rede municipal de ensino mediante ao concurso público, no caso de extinção dos programas que trata esta lei por parte do governo federal ou estadual. O contratado, por autorização da presente lei, fará jus ainda ao 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado nesta condição, férias proporcionais acrescidas do texto condicional. Parágrafo único. O contratado terá direito ao recebimento dos valores e nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito ou vínculo de natureza trabalhista. Artigo 6º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere ao inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa custeada dos recursos significados na Lei Orçamentária Anual de mais fontes de recursos definidos no inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito, Estado do Espírito Santo, aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019. Luciano Miranda Salgado. Cuidador, casalar, plantão, 24, 72 horas, 8 vagas. Auxiliar de cuidador casalar, 40 horas, 4 vagas. Auxiliar de serviços gerais, 40 horas, 2 vagas. Auxiliar de serviços gerais CRES, 2 vagas, 40 horas. Atendente CRES, 40 horas, 1 vaga. Técnico administrativo incluir, 40 horas, 1 vaga. Recepcionista incluir, ensino médio completo, 40 horas, 1 vaga. Técnico administrativo CRES, ensino médio completo, 40 horas, 1 vaga. Orientador social, ensino médio completo, 40 horas, 1 vaga. Orientador de ensino médio completo, 40 horas, 5 vagas. Assistente social CRES, curso superior completo em serviço social, mais registro no Conselho Regional de Serviço Social, 30 horas, 1 vaga. Assistente social CRES, curso superior completo em serviço social, registro no Conselho Regional de Social CRES, 30 horas, 2 vagas. Assistente social incluir, curso superior completo em serviço social, mais registro no Conselho Regional, 30 horas, 2 vagas. Assistente social casalar, curso superior completo em serviço social, registro no Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 30 horas, 1 vaga. Psicólogo, incluir, curso superior completo em psicologia, mais registro no Conselho Regional de Psicologia, 30 horas, 3 vagas. Psicólogo CRAS, curso superior completo em psicologia, mais registro no Conselho Regional de Psicologia, 30 horas, 3 vagas, R$ 3.311,29. Psicólogo CRES, curso superior completo, psicologia, registro no Conselho Regional de Psicologia, 30 horas, 3 vagas, R$ 3.311. Psicólogo gestão, curso superior completo em psicologia, mais registro no Conselho Regional de Psicologia, 30 horas, 3 vagas, R$ 3.311,29. Luciano Miranda Salgado, prefeito de Batiba. Peço ao nobre vereador Fábio que faça a leitura do projeto de lei complementar número 28. Projeto de lei complementar
número 28/2019, autoriza a contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O prefeito municipal de Ibatinga, Espírito Santo, usa suas atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal especificadas no anexo 1, temporariamente por prazo determinado, para atender a necessidade excepcional de interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com a Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 1º. Os contratados terão tempo estritamente necessário para atender as necessidades temporárias, sendo o prazo final dos mesmos a data de 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por até 12 meses. Parágrafo 2º. Todas as contratações serão procedidas de processo seletivo simplificado, o qual terá inscrições gratuitas, elaborado e coordenado por uma banca examinadora, que, por meio de edital específico, determinará o período de inscrição, a data, a hora, o local das possíveis avaliações, a divulgação dos resultados classificatórios, as avaliações, fases, bem como a quantitativo de vagas, observando a habilitação devida para o exercício de cargo, ainda os meios legais de impetração de qualquer recurso contrário à decisão da banca. Parágrafo 3º. As vagas serão preenchidas por candidatos devidamente inscritos e aprovados no processo seletivo, de acordo com a ordem de classificação e de acordo com as necessidades de administração. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher as vagas que eventualmente venham a ocorrer durante o prazo vigente dessa lei, em razão da aposentadoria, falecimento, licença, demissão ou outra forma de vacância, devendo ser obedecido a classificação dos remanescentes, processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Na contratação de que trata essa lei, serão observados os valores dos vencimentos dos servidores públicos efetivos, quando houver função correlata, observada a devida proporcionalidade com carga horária. Parágrafo único. Os valores dos vencimentos especificados no anexo 1 da presente lei estarão sujeitos aos mesmos valores de reajuste que, porventura, serão concedidos aos servidores públicos efetivos, em casos de revisão geral. Artigo 4º. O contrato extingue-se-á sem direito a qualquer outra indenização nos seguintes casos. Inciso 1º, pelo término contratual. Inciso 2º, por iniciativa do contratado, que deverá comunicar à Prefeitura no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Inciso 3º, por conveniência da administração, que deverá comunicar ao contratado no prazo mínimo de 7 dias de antecedência. Inciso 4º, quando o contratado incorrer em infração disciplinar. Inciso 5º, quando o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do Magistério Municipal, quando o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do Magistério Municipal e do Serviço de Apoio Educacional contemplar a quantidade de vagas necessárias ao atendimento da rede municipal de ensino mediante concurso público. Beto, tem que ver depois que isso. Estão usando o inciso do Magistério aqui? Nesse. O contratado por autorização da presente lei fará jus ainda ao 13º salário proporcional ao tempo de serviço nessa condição. Segundo, férias proporcionais acrescentadas ao texto profissional. Parágrafo único. O contratado terá direito ao recebimento dos valores nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito ao vínculo de natureza trabalhista. Artigo 6º. Fica dispensada a apresentação do impacto orçamentário financeiro que se refere ao artigo 5º do artigo 17 da Lei Complementar 101/2000, por se tratar de despesas custeadas com recursos consignados à Lei Orçamentária Anual e demais fontes de recursos, no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito do Estado do Espírito Santo, aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019. 9/12/2019. O mesmo erro da anterior. Apesar, Beto, de referir aqui, nós temos que fazer uma emenda aqui, corrigindo no artigo 4º, o inciso 5 refere-se ao magistério. Quanto a essa contratação aqui, o cargo é auxiliar de enfermagem, 40 horas. Ensino fundamental completo mais curso auxiliar de enfermagem, registro no Conselho de Classe, 1.423,84. Técnico de enfermagem, 40 horas. O primeiro, auxiliar de enfermagem, tem uma vaga. Técnico de enfermagem, nível médio em enfermagem, mais registro no Conselho, 12 vagas, 1.539,76. Auxiliar de enfermagem ESF, EACS, 40 horas, ensino fundamental completo, mas registro no Conselho de Área, uma vaga, 1.423,84. Auxiliar de saúde bucal, EAS/EACS, 40 horas, ensino fundamental completo, mas registro no respectivo Conselho de Classe, 3 vagas, 1.423,84. Enfermeiro, 30 horas, superior em enfermagem, mas registro no Conselho de Classe, 6 vagas, 3.311,29. Enfermeiro,
SEF e a CS, 40 horas. Superior em enfermagem, registro no conselho de classe. 2 vagas, 3.436,23. Cirurgião dentista, SEF, 40 horas. Superior em odontologia, mas registro no conselho de área. 3 vagas, 4.685,80 centavos. Fonoaudiólogo, 30 horas. Superior em fonoaudiologia, mas registro no conselho de classe. 2 vagas, 3.311,29. Fisioterapeuta, 30 horas. Superior em fisioterapia, mas registro no conselho de classe. 2 vagas, 3.311,29. Nutricionista, 30 horas. Superior em nutrição, mas registro no conselho de classe. 2 vagas, 3.311,29. Farmacêutico, 30 horas. Superior em farmácia, mas registro no conselho de classe. 2 vagas, 3.311,29. Técnico em radiologia, 24 horas. Técnico de nível médio em radiologia. 3 vagas, 1.821,20. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Senhor presidente, eu queria pedir a dispensa dos prazos regimentais dessa casa, dos projetos lidos nessa sessão, tendo em vista que a maioria trata-se de contratação para o pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que, se de acordo com os novos colegas, possa ser encaminhada a cada comissão competente e apreciada em caráter urgente ainda nessa sessão. Eu vou abrir discussão do novo pedido do novo vereador Geilson, projeto por projeto, e os novos vereadores vão ter tempo para poder fazer as suas discussões. Aí vão abrir um minuto, 3 minutos para discussões. Eu peço à serventia dessa casa que dê 2 minutos para cada vereador expressar sua opinião referente ao pedido de dispensa do novo vereador Geilson. Eu vou abrir em relação projeto a projeto, que aí vai dar tempo, cada um vai se expressar da forma que achar. Vamos iniciar pelo projeto de lei ordinária, que autoriza a concessão de abono aos profissionais do magistério municipal e da outras providências. Em discussão, o pedido do novo vereador Geilson, onde ele pede para que seja votado a dispensa dos prazos regimentais e para que seja votado ainda nessa sessão esse projeto. Em discussão, o requerimento do novo vereador Geilson. Acompanho o pedido do vereador, porque esse projeto realmente, o mais rápido que ele for votado, vai beneficiar a classe do magistério. Então não tem oposição no que se trata ao abono. Eu acompanho também o pedido do novo vereador Geilson. Também acompanho o nobre vereador Geilson. Continua em discussão o requerimento do novo vereador. Ninguém mais. É discutir em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Peço que encaminhe, nesse momento, o projeto de lei ordinária, que autoriza a concessão de abono aos profissionais do magistério municipal e da outras providências, para as comissões, para que dê os pareceres, para que se possa votar dessa matéria ainda nessa sessão. Em discussão, o requerimento do novo vereador Geilson, no que se trata, autoriza a contratação de profissionais do magistério para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Em discussão, o pedido de dispensa de prazos regimentais dessa casa. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Como presidente da Comissão de Educação, eu peço que cumpra os prazos regimentais dessa casa, ou senão rasga o regimento interno da casa. Porque esse projeto não pode chegar nessa casa e não pode ser avaliado pelo presidente da Comissão de Educação, então acaba com esse cargo de presidente de Comissão de Educação aqui. Se eu não puder ler esse projeto e analisar ele, extingue o cargo. Senhor presidente. Continua em discussão. Presidente. Novo vereador Fábio, só um instante. Senhor presidente, olha só, em relação à contratação, eu vou resumir aqui. Nós vamos votar aqui, analisar vários projetos de contratação. Eu só vou divergir aqui o seguinte: o único projeto que exige prova escrita é do magistério.
Já que o Ministério Público exige prova escrita, que se coloque prova escrita para todos os cargos, ou retirando, vamos fazer uma emenda suprimindo o do magistério, voltar nos moldes de que era. Dentro dessa emenda, se essa emenda for favorável, eu não me oponho também, porque, vereador Marcos, eu compreendo o seu posicionamento, mas é o seguinte, eu já estou avisando também a elaboração do edital com os prazos. Por quê? Senão depois, vereador, lá na frente eu já sei o que vai acontecer. Vão jogar a culpa que nós estamos barrando o processo seletivo e vai ficar sem aula, empurrando isso lá para frente. Então, vamos, vereador, analisar aquela emenda que Vossa Excelência foi o puxador aí na fila contra a prova. Eu estou com Vossa Excelência em relação a retirar a prova na emenda e não me oponho aos demais projetos, vereador. Eu já estou me posicionando, eu não vou me manifestar mais. Sou favorável a todos os outros. Eu também. Estamos discutindo a dispensa dos prazos regimentais em relação ao projeto que autoriza a contratação dos profissionais do magistério para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, deixando bem claro que o projeto, nós podemos aqui virar à noite fazendo as possíveis emendas nesses projetos, se caso o projeto for elaborado nessa sessão. E a gente entende, nobre vereador Marcos, que se a gente for obedecer o regimento dessa casa, que infelizmente é um regimento arcaico, eu fico até triste em falar isso, nós teríamos 60 dias para votar essa matéria. E se a gente for esperar 60 dias, vai passar isso se for em caráter de emergência. Então aí nós só vamos votar essa matéria só depois do carnaval. E a gente sabe que a gente tem que ponderar esse tipo de coisa. Continua em discussão o pedido do nobre vereador Geilson. Com a palavra, nobre vereador Marcos. O regimento diz até. Eu concordo com o nobre vereador Fábio, mas nós temos que ler e fazer as emendas. Agora, nós temos que saber o que a Secretaria de Educação, qual o critério de avaliação vai ser. Como que vai ser no quesito desempate, o que eles vão cobrar, isso aí eles têm que colocar para a gente. A gente não pode votar isso de qualquer jeito. Continua em discussão o pedido do nobre vereador Geilson. Eu também acompanho o nobre vereador Marcos. Não. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Na verdade, esses projetos que nós estamos votando aqui hoje, todos eles são projetos para a gente contratar profissionais. E são projetos, por exemplo, a casa lá não pode ficar sem um profissional, a gente não pode esperar, o CLAS, muitas das vezes a gente não pode esperar, e eu concordo com o que o Marco falou, só que nós temos o poder de fazer as emendas nesse projeto que ele acha correto. Então eu concordo, eu aprovo o que o Geilson pediu. Continue em discussão. Eu vou acompanhar o vereador Geilson. Eu acho que essa matéria, né, as emendas têm que ser feitas e nós podemos analisar, e que ela chegou agora, né, chegou na verdade, e nós possamos votar o mais rápido possível para que o município venha a andar, né, e as coisas acontecer. Então eu acompanho o vereador Geilson e o vereador Paulinho. Eu acho que... Concedo. Vamos votar, mas que tire a prova. Estamos discutindo em relação aos prazos regimentais, que nós vamos colocar em discussão, vamos aprovar as possíveis emendas no projeto 25, que autoriza a contratação de profissionais do magistério para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, que, a meu ver, deve continuar como sempre foi, não em 3 etapas, mas em 2 etapas, prova de títulos e tempo de serviço. Eu acho que não cabe nem mais algumas emendas, que o demais, simplesmente o projeto é igual ao que vem nessa casa durante os últimos
11 anos que eu estou aqui nessa casa. Mas continua em discussão para os demais vereadores. Em votação, o pedido de dispensa do prazo do novo vereador Geilson Dias Tomás, que ele pede a dispensa dos prazos regimentais e que se possa ser votado em caráter de urgência o projeto de lei complementar número 25. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Eu peço que o mais rápido possível a serventia dessa casa já encaminha esse projeto às comissões e que os vereadores, principalmente os vereadores da Comissão de Educação e os vereadores da Comissão de Redação e Justiça, já preparem um esboço das possíveis emendas que vão ser apresentadas. Pedido de dispensa de prazo do novo vereador Geilson, no projeto de lei complementar que autoriza a contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, que refere à contratação esse é o 26, que foi... Só um instante. Esse é o do abono. Esse é o do abono. Simplesmente nós, por erro que está na capa errado aqui, nós fizemos uma discussão em relação ao projeto 25 e o projeto é o 26. Então, o projeto que nós entramos em discussão, que autoriza a contratação dos professores, não é o 25, e sim o projeto número 26, que autoriza a contratação de profissionais de magistério para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, já tivemos a discussão, em votação, o projeto de número 26, que autoriza a contratação do magistério. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho às comissões. Agora o projeto número 25 é o que trata das contratações de engenheiro civil, operador de tratamento de água, técnico de edificações, coveiro, vigia, agente de administração, lavador de veículos, jardineiro, auxiliar de administração, motorista, operador de máquinas pesadas, auxiliar administrativo, operador agrícola, servente, agente de limpeza e engenheiro ambiental. Em discussão, o pedido do novo vereador Geilson em relação à dispensa dos prazos regimentais. Deixando claro que... Ninguém a discutir. Em votação, o requerimento do novo vereador Geilson. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminha as comissões pertinentes para que dê os pareceres. Projeto de lei complementar número 27, que autoriza a contratação de pessoas do programa CREAS, SCFV, incluir Casalar e outros, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Em discussão, o requerimento do novo vereador Geilson, onde trata-se do pedido de urgência para que seja votado ainda nessa sessão. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Pedido em relação ao projeto de lei complementar número 28, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no que se refere aos cargos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, técnico de radiologia. Em discussão. O pedido de dispensa de prazo. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho todos os projetos para as comissões pertinentes para que dê parecer, para que possam ser votadas essas matérias ainda nessa sessão.
Peço ao nobre primeiro secretário que faça a leitura das moções de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Batiba, o vereador esta subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem apresentar uma moção de pesar pelo passamento de Renato Mendes, ocorrido no dia 7/12 de 2019. Requer, depois de ouvido o plenário, que fosse oficiado aos parentes e amigos. Moção número 21. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem a apresentar moção de pesar pelo passamento de Henrique Medeiros, ocorrido no dia 7/12 de 2019, requer, depois de ouvido o plenário, que fosse oficiado parentes e amigos. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2019, Carlos Alberto Santos. Moção de pesar, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Batiba, moção número 22/2019. O vereador que essa subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem a apresentar a moção de pesar pelo passamento de Matheus Moreno, ocorrido no dia 7/12 de 2019, requer, depois de ouvido o plenário, que fossem oficiados aos parentes e amigos. Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2019, Carlos Alberto Santos, vereador. Queria apresentar também a moção de pesar pelo passamento também de Soarzeno e também do senhor lá da Santa Clara dos Onofres ali, eu sou mais conhecido como o senhor Antônio da Granja. Então fica aqui mais essas duas moções de pesar que eu quero que seja avaliado no final dessa sessão.